Estamos ao vivo. Valeu. E estamos ao vivo. Mais uma live de quinta-feira. Vamos lá, galera. Boa noite. O celular hoje não quer parar aqui quieto. Caramba. E aí? Esse é os impercalços de quem faz ao vivo. Show! Paulo Gabriel, um abraço. Márcio, meu amigo. Show de bola. Vamos enviar aqui. Enviar. Claudinho hoje não tá. Giuseppe, meu amigo. Mauri, Dinda, Camille, Lu, Kátia, Fabiano. Enviando aqui pro pessoal ir chegando na nossa live. Olá, André. Show, galera. Rafa, Vanessa, o Alex. Nata sempre está presente. Viviane, Adriana, Silvia. Vamos lá. Ariovaldo, nosso palestrante de hoje, convidado. Vamos chamar tio Rafa. Um abraço, tio Rafa. Galera entrando, vamos chamar o Ariovaldo. Hoje a gente vai falar pra gente sobre investimentos em imóveis. É um bom investimento? Vale a pena você fazer? Que forma dá para investir? Como você pode ganhar mais dinheiro com isso? Vamos ver como que ele fala para nós. Vamos achar ele aqui. Silvia, um abraço, Silvia. Rodrigo Lindalvo, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Fala, Ariovaldo, como é que tá? Tudo certinho, Luiz? Tudo certo, cara, tudo certo. Vocês aí? Beleza. Tudo tranquilo? Show de bola, show de bola. Olha o Jefferson entrando aí, Tia Leni. O pessoal ainda tá entrando, aguenta aí, aguenta as pontas. Eduardo, um abraço, Eduardo. Eduardo, te mandei um e-mail, veja lá o que eu te mandei. Ah, não, no WhatsApp eu te mandei. Gelson, Alu Viggers, parente tua, alemão? Pois é, será que ela tá longe? Não sei, cara, tá distante. Lu, fala de onde tu tá. Beleza. E aí, Floripa, como está? Quente? Frio? Tá gostoso, cara. Não tá nem quente, nem frio, tá tranquilo. Choveu bastante à noite, mas hoje não choveu, tá agradável. Tá travando pra mim um pouquinho teu vídeo, Luiz. Não sei como é que tá o teu aí pra mim. Meu aí. Tá travando um pouco também. Não sei se é minha internet. O que é aqui? Vamos ver. Esse é o hipercalço quem faz ao vivo, viu? E travou, gente. Travou eu aí pra vocês também? Será que é minha internet? Deixa eu ver aqui. Sentido, né, Luiz? Então, agora a tua imagem voltou, antes estava travando. Pessoal, quem que tá Mas... travando? A minha imagem ou do Ariovaldo? Ah, pô. Tua, Aí não né? dá, né, Pedro? Tá, então deixa que eu vou sair daqui e vou tentar entrar no... Travando. E aí agora? Ah, agora Agora tá pra bom? mim melhorou. Melhorou. Ah, bom. É Kátia, que eu tô... do Ariovaldo, ele É tá que quando respondendo.
quando tu tem filho em casa, né, Luiz, tu sabe, tu tem que ir pra um cantinho assim mais silencioso, né? Eu vim pro cantinho, e geralmente no cantinho a internet é pior. O tadinho do Bernardo, ele nem faz bagunça, coitado. É, pior que não, é bem tranquilo. Show, show. Eu já vou avisar, gente, quando às vezes não falarem Ovaldo, é porque carinhosamente a gente chama ele de alemão, tá? Que é como eu conheci ele dessa forma, ele é um amigo e a gente chama ele de alemão. Então, se eu me perder, às vezes chamar de alemão é o apelido dele, tá? Tia Lene disse que está no cantinho do castigo, hein? Não, pior que eu que tô no cantinho de castigo, é verdade. Ô, Evaldo, deixa eu te perguntar, já que a gente quer os teus conhecimentos hoje aí, o pessoal aí quer saber o que que é melhor para investir, que dá para multiplicar o dinheiro fácil aí, sem risco, de preferência. Não. E então, a gente tem, né, fiz uma live na terça-feira, inclusive comentei com o pessoal que uma boa forma de você proteger o teu dinheiro da inflação é os imóveis, investimento em imóvel. E Uhum. queria que você me comentasse, você que está nessa área. Mas antes eu quero que você se apresente. Fale para o pessoal mais sobre você, para o pessoal saber um pouco sobre como você faz, como é que como que você chegou a essa área, como que é a tua trajetória. Bah, minha trajetória, se começar a contar desde o início, é muito longa, né, Luiz? Não vale a pena. Vamos Resuma, começar. resuma. Resume, Resuma quando resume. você entrou nos negócios imobiliários. Isso, então, na verdade, eu durante um tempo era empregado, né? E sempre tive a ideia de participar, de ter um negócio próprio, né? E, e a maneira que eu achei de montar um negócio próprio na época foi de sair da empresa e montar uma imobiliária que já estava rodando, não comigo, mas com pessoas conhecidas, né? E aí foi onde eu entrei no mercado imobiliário bem, digamos assim, meio por acaso, né? E nesse tempo eu acabei conhecendo. Na verdade, eu entrei no mercado imobiliário com imobiliária, mas com viés bem de trabalhar imóveis para incorporadoras, para construtoras, né? Então aí deu o know-how, digamos, de visão de negócio, né? Então, a hora que Uhum. tu entra com... Até pela formação, né? Eu de formação sou engenheiro mecânico, produção mecânica, né? Que é uma administração com mecânica, então, queira ou não, tem toda uma parte administrativa, uma visão de negócio diferente. Então, com essa visão dentro do imobiliário, eu vi que era carente de corretores que trouxesse, que apresentasse para construtoras digamos assim, os terrenos um pouquinho mais esmiuçados, com as informações necessárias para um construtor ou por incorporador tomar uma decisão se vale a pena comprar esse terreno ou não. Então, com essa visão de negócio, tendo esse viés já de próprio construtor, né? Então eu comecei a captar. Mas o mercado realmente de venda mesmo de imobiliário, ele é meio, digamos assim, complicado, né? Então, isso fez com que eu migrasse para essa área de administração realmente de construção, né? E montei o primeiro grupo de construção que a gente chama preço de custo, uns de condomínio, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais qual é Uhum. a melhor maneira de determinar isso. Mas e aí a gente montou o primeiro grupo lá em ingleses, né? Com pessoas bem Uhum. conhecidas, um grupo menor, mas. E aí com um apoio de uma pessoa que estava há bastante tempo no mercado, já com know-how, com expertise, né? Mas que nos passou todo o conhecimento, que é importante, né? Que a gente vai verificar quais são esses itens que são necessários. Mas essa foi a minha entrada nesse mercado, né, de construção. Né? Na verdade, eu trabalhei 9 anos numa empresa de pré-fabricado, então a parte de administração do dia a dia de uma obra, isso eu já sabia, né? Mas a questão toda mesmo era a questão do know-how de um negócio em si, esse que a gente vai estar conversando um pouquinho mais, que era o que realmente faltava. Minha esposa, engenheiro civil, então a parte de construção civil, queira ou não, foi sendo encaminhado para a parte de imóveis e construção, com um pouco desse conhecimento que a gente já estava na minha volta, digamos assim, né? Esse foi o início de começar a trabalhar com a parte de imóveis, né? Isso é o meu início. Legal. Então, deixa eu te perguntar mais ou menos, assim, por que mais ou menos você escolheu esse setor? Digamos, você já tinha uma afinidade com ele?
Ou você via oportunidade nesse setor? Você, não, eu enxergo maior oportunidade nesse setor. É o setor que eu vejo que vai dar certo. Na verdade, é o negócio em si, sabe, Luiz? A questão do imóveis, né? A gente tem hoje, a gente percebe bastante essa questão das cooperativas, né, de créditos que tem surgido, Sicoob, Sicredi, tem vários aí, que é o quê? É pessoas se juntando para fortalecer, para parar de dar lucro para bancos, digamos assim. Então, essa Perfeito. visão de negócio de que a gente conseguiria montar um grupo de pessoas, né, juntar e construir, e aí, ao invés de repente passar esse lucro para uma incorporadora, para uma construtora, esse lucro ficar distribuído entre o grupo, essa maneira de negócio que eu achei interessante, isso que me atraiu. Eu conheci essa maneira de negócio em 2004, quando um colega meu, advogado, entrou num grupo desses e começou a me incentivar já para que eu entrasse e ajudasse ele a montar esse tipo de grupo, né? E eu falei para ele que, na verdade, na época eu não entrei porque, na verdade, administrar a obra não me preocupava, mas a questão de como montar o negócio, essa parte de gestão, essa parte legal, né, é que eu não tinha conhecimento e isso me deixava receoso, né? Então, Entendi. em função disso é que, então, o negócio em si, e é um negócio que é extremamente transparente, extremamente confiável e que te traz um bom retorno financeiro. Então, o negócio em si é a visão de negócio. E como eu já tinha trabalhado na parte de imóveis e na parte na própria parte da administração, lá na época da faculdade, verificava também que a administração de obras na parte de civil eram bem precárias, digamos assim. Então, uma boa gestão na parte de construção civil também conseguiria trazer bastante resultado. Então, esse complemento da administração de uma construção civil, né, competente, com essa visão desse modelo de negócio é que foi digamos assim, foi o grande atrativo para que eu entrasse nesse tipo de negócio. Bom, mas gostei quando tu falou ali que foi um advogado que te levou. Depois o pessoal fala mal dos advogados aí, ó. Diz que o advogado não só prejudicou o cara, te ajudou, cara. O teu negócio aí foi o advogado que te ajudou. Na verdade, ele me incentivou, né? É, Viu? mas na verdade eu não tinha conhecimento mas o conhecimento, na verdade, assim, quem me passou todo o know-how é um engenheiro eletricista também, não é nem engenheiro mecânico, né? Mas o advogado ele entrou num grupo desses, participou do conselho fiscal, viu como era interessante, viu como é que funcionava, né? E realmente aí, com essa descrição dele, e aí ele até já me apontava os pontos fracos, os pontos que precisariam ser melhorados ou não, né? Então foi por aí que a gente começou. Legal, cara, legal. E, Orival, então, já que você está bem inserido nesse setor imobiliário, tá? Você já investe, você acredita com certeza nesse setor. Conte um pouquinho para a gente se você continua acreditando no setor para o longo prazo, quais são as perspectivas para que tu vê para o setor? Então, assim, ó, Luiz, o que que acontece, né? O setor imobiliário, na verdade, a gente aqui, no meu grupo, né, que a gente trabalha, a gente é bem restrito a Florianópolis e ainda regiões bem selecionadas de Florianópolis, digamos assim, né? Então, esse é um viés, na verdade, uma premissa do modelo para que ele realmente funcione, né? Mas tendo, então, assim, desse viés, desse mercado mais restrito que eu conheço, que é Florianópolis, que está aí entre. Esse dia estava uma pesquisa aí dizendo que é um dos melhores locais do mundo para se investir em imóveis, né? Então ele é bem atrativo nesse sentido. O mercado como um todo, Luiz, ele sempre tem uma oscilação, né? Em 2006, 2007, 2008 teve um boom de investimentos com incorporadoras passando, querendo abraçar o Brasil como um todo e verificaram que isso era uma estratégia errada, né? Porque não conheciam do mercado onde eles estavam querendo atuar, ficavam reféns de terceiros, né? E aí teve várias empresas que tiveram que recuar disso e ali em 2010, 2011 eles tiveram que recuar toda essa estratégia deles e selecionar um pouquinho mais onde é a atuação deles.
Então, assim, eu falo que investir em imóveis, ela tem umas premissas que são importantes a gente tomar cuidado, né? Qual é, primeiro, essas questões de onde investir, como investir, conhecer um pouco do mercado, né? Uma coisa é que você tá comprando um imóvel que é para você morar. Então você vai comprar, você sabe onde é que você quer morar, você sabe quanto você vai conseguir pagar. Agora, quando você vai comprar para investir, que é o que a gente está conversando aqui agora, então às vezes tu comprar de uma incorporadora que está chegando no mercado agora, como aconteceu em alguns casos aqui em Florianópolis, de incorporadores que vieram em locais com os valores irreais, né? O que acaba acontecendo é que o cara, como investidor que iniciou esse investimento lá, comprou na planta, ele acaba que não tem a rentabilidade que ele imagina, e até muito pelo contrário. Muitos contratos tiveram que ser refeitos e alguns até indenizados, porque o mercado ele é nesse sentido, então, da construção civil. Então, uma das coisas que eu percebo que é importante de hora que for investir em construção civil é realmente qual é o conhecimento do mercado das pessoas com quem incorporadoras ou construtoras que tu vai estar investindo esse imóvel, qual é o conhecimento desse mercado que ele está entrando, se realmente é correto ou não, né? Essa é uma premissa inicial. Perfeito, E o perfeito. futuro, né? Então, assim, o que que eu diria, assim, falando um pouquinho mais aqui de Florianópolis, né? Que de repente pode se expandir para o Brasil. O mercado está retraído há bastante tempo, né? Então, o mercado tá meio que uma recessão, assim, meio que andando a trancos e barrancos. Tanto que com a pandemia, né? Então, o que que aconteceu agora nessa época da pandemia? As bolsas de valores desvalorizando, taxa Selic a 2%. O mercado imobiliário foi onde o pessoal foi todo comprar imóveis, né? E hoje em dia as construtoras que tinham seus estoques de imóveis, basicamente os apartamentos aqui na região, algumas construtoras que a gente conhece, zeraram o estoque de imóveis prontos que eles tinham em função, exatamente nessa época de pandemia, estão todos retomando as atividades a 1.000 por hora, digamos assim. Então, mas por quê? Porque é um mercado que ficou retraído, ou seja, os valores ficaram retraídos, é, e a gente percebe isso em vários estudos que a gente faz para a gente lançar um grupo, né? Quando a gente lança um grupo, a gente faz um estudo, verifica qual é o valor terreno, qual é o valor de construção, qual é a capacidade de se construir dentro de um terreno e faz uma conta rápida, né? Para verificar se aquele negócio é viável ou não. Então, em Florianópolis, vários estudos, eu acho que a gente acaba aproveitando, sei lá, um 10%. O arquiteto ficaria feliz se a gente aproveitasse 10% dos estudos que ele faz para a gente, para que a gente fechasse os grupos. A maioria deles não se viabiliza. Então, se não se viabiliza para um grupo, para uma incorporadora, muito menos, para uma construtora, muito menos, né? O que a gente vê nos mercados de Florianópolis são construtoras incorporadoras que têm imóveis próprios que foram adquiridos há anos e anos atrás, de famílias já, né? E que aí sim, é um estoque de terreno que eles têm, e aí sai construindo, não tem pressa de vender, e aí esse mercado funciona um pouco assim. Mas eu Perfeito. diria assim, Pode só para falar. sintetizar, né, Luiz? Uhum. Como esse mercado teve retraído muito tempo, então eu diria que a tendência, a economia sempre reaquecendo, esse mercado vai reaquecer e a tendência é realmente ele começar a valorizar mais. Em função disso que eu estou te falando, de vários estudos que a gente fez, o próprio a preço de custo não valia a pena construir. Então, ou seja, o mercado realmente estava com uma oferta sendo segurada, né, uma demanda baixa e a oferta não tava saindo. Então, isso segurou os preços dos imóveis. Perfeito. Só uma coisa que tu falou, eu quero até te perguntar novamente, mas antes quero dizer, o Dex daqui diz que, para quem não conhece, participa das lives muito assiduamente. Show de bola, obrigado mais uma live. Diz que sonha em morar, queria morar em Florianópolis. Também sonho em morar lá, mas não é para qualquer um que nem a gente, cara. É só pro Ah, Ariovaldo, assim, os magnatos, assim, que pode morar em Floripa. Muito caro o custo de vida lá. Cidade certo. muito boa, mas é caro. E para se movimentar, então, eu não tenho a paciência também para me movimentar em Floripa, só quando vou passear. Mas a movimentação, o trânsito, cheguei aqui em 93, né? Então é aquela questão do sapinho, né? Que tu bota ele dentro da água gelada, né? Ele vai se acostumando com aquele Vai se calor. acostumando. Então a gente acostuma, cara. Então é tranquilo. Não, mas Floripa é uma ótima cidade, com certeza, para se morar, mas realmente o custo de vida dela é um pouco.
mais alta, eu acredito que na maioria das cidades. Não sei se ela se equipara com o Rio de Janeiro, não sei se você tem esse estudo, Ariovaldo, em preço de metro cúbico, eu sei que ela é uma das mais caras, uma das capitais, principalmente mais caras do Brasil. Tem algumas regiões, né? Então, a região da Beira-Mar, a região de Jurerê Internacional, mas ainda não se comparam com a região de Ipanema, aquelas lá Uhum. são... Rio de Janeiro ainda tem, realmente tem valores lá que são exorbitantes, né? Então, e até pelo poder aquisitivo, né? Florianópolis evoluiu bastante nessa questão de imobiliária dos últimos 20 anos, 30 anos, né? Então, tem sido um mercado que tem sido bastante procurado, a demanda, né? Mas ainda não consegue chegar a padrões de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas tem locais realmente em que o preço do metro quadrado realmente é bastante elevado. Beleza. Tu comentou antes que o mercado imobiliário vem estagnado, tá? Os valores vêm Uhum. estagnados. Isso é uma coisa que assim, ó, a gente no canal a gente investe muito e só que ó, o nosso padrão de investimento é muito mais em bolsa de valores, em ativos mais, digamos, mais fáceis de movimentação. E a gente estuda muito a questão de fundos imobiliários, tá? E Uhum. realmente, a gente vê que nos fundos imobiliários, por refletirem os imóveis, você vê que eles têm se mantido os valores há muito tempo. Seria essa uma oportunidade, quem sabe, das pessoas investirem agora em imóveis para ter um lucro maior no futuro? Você vê que isso pode ser uma probabilidade, já que os valores vêm muito parados. Agora, principalmente com os juros baixos, teria uma perspectiva de um crescimento maior? É sempre uma aposta, né, Luiz? A questão do mercado imobiliário, a gente ficar apostando, né? O que eu posso te dizer é que agora realmente o mercado aqueceu, né? É coisa que o pessoal, e até assim, a gente que está construindo, né? A gente está com dois grupos ali na Carvoeira, um grupo em Jurerê e um da Carvoeira a gente já está realmente iniciando a construção e eu achava que iniciando a construção na época de pandemia seria fácil de negociar com os fornecedores e seria bem tranquilo, né? E ao contrário, dificuldade de achar materiais e os preços a cada semana aumentando. Isso demonstra que o mercado está aquecido. Se ele vai continuar aquecido ou não, né, aí tem algumas premissas que a gente pode imaginar. Essa questão de que a taxa de juros realmente está baixa, a questão de como vai ser essa questão de rentabilidade de ações, em investir em bolsas, né? Qual é essa rentabilidade que vai ter isso, se as bolsas vão reagir, se o mercado vai reagir a isso ou não, né? Mas com a taxa de juro baixa, eu imagino que, primeiro, o financiamento fica muito mais barato e as pessoas vão buscar outros investimentos. Com isso, com certeza, a procura por imóveis vai aumentar. E se aumenta a procura, com certeza os valores vão tá crescendo. Até porque, como a gente está conversando, os valores estão sendo segurados pela baixa demanda, né? Então, a partir do momento que tem um aquecimento, com certeza essa equação, digamos assim, de lucro de várias incorporadoras e construtoras, eles vão começar. Eu diria que várias construtoras incorporadoras nos últimos 2, 3, 4 anos, elas têm quase que fazendo um giro de caixa, entendeu? Apenas para não parar suas. Claro que tem um pequeno lucro ali, mas não um lucro desejado realmente para uma incorporadora. E em algum momento isso vai ter que ter um equilíbrio disso, sabe, Luiz? Entendi. Não tem como. Então, assim, se a gente fizer uma conta, quantos metros quadrados eu vou gastar um cubo para construir e mais o valor do terreno, essa conta tem que fechar. E se essa conta não fecha, significa que quem está construindo não está tendo o lucro que precisa, né? Então, isso é notório, né? De que o mercado realmente está retraído e os preços também estão sendo, digamos assim, estão retraídos. O preço está retraído dos imóveis. Então, a tendência, isso eu estou te falando, do mercado de Florianópolis, que é o que a gente conhece bem, tá? Eu diria que a gente está há bastante tempo aguardando que ele se equalize essa questão de viabilidade, digamos assim. E eu acho que esse pode ser um momento que isso está começando a aparecer. Pergunta aqui até do Nex é se ter pouco caixa no setor imobiliário é ruim. Acredito que assim, a pergunta é assim, ó, se eu sou uma construtora ou se eu
sou um fundo e eu tenho pouco caixa, esse é primordial eu ter bastante caixa para eu sobreviver daqui a pouco a intempéries ou daqui a pouco a uma inflação ou mesmo a inadimplência, gente saindo. O caixa é um dos principais, umas necessidades principais do setor imobiliário. Fala de construtoras, incorporadoras, é isso? É, Na verdade, o caixa é o que precisa para girar, né? Então, dependendo da quantidade de metros quadrados de obras que você tá trabalhando, tu precisa ter um caixa para gerar isso, basicamente é isso. E se esse caixa, em algum momento que tu está construindo, se tu não consegue repor esse caixa com venda de imóveis, que é basicamente digamos assim, o receitas. capital que entra, a receita que entra para as incorporadoras e construtoras, eles acabam tendo que segurar do outro lado, que é segurar a construção, né? Ou então baixar o preço de venda para que efetive a venda daqueles imóveis, né? É onde esse mercado vinha ficando retraído. Então, várias empresas elas precisam de caixa, né? Então, com certeza, as construtoras que são saudáveis financeiramente e que têm que sejam mais confiáveis para investir, digamos assim, se você for investir num compra de planta, são as empresas que realmente não dependem de estar vendendo imóvel para estar construindo, né? Ou seja, ela já tem um capital suficiente para construir todos os imóveis, digamos assim, que a princípio que já estão iniciados, né? Então, mas isso a gente consegue perceber que não é a realidade do mercado. O mercado, na verdade, a maioria das incorporadoras e construtoras depende de venda na planta, depende de receber algumas coisas de venda de imóveis para conseguir realmente capitalizar e fazer a construção, né? É, com certeza. Eu vejo, do meu ponto de vista, se eu for investir um imóvel na planta, ou se eu for comprar um fundo imobiliário, ou alguma coisa do gênero imobiliário, se a empresa não demonstra um caixa muito consistente, eu ficaria com o pé atrás para investir naquela Uhum. empresa. Por quê? Porque qualquer venda que não ocorra, qualquer crise que ocorra, que pode ocorrer ali, qualquer fator pode influenciar até mesmo no término da obra ou não. Tá? Então, só Sim, exatamente. respondendo a pergunta, eu ficaria com o pé atrás e eu analiso muito a questão de caixa da empresa, porque, como diz você, se ela vai ficar dependendo de vender um apartamento na planta ou não, vai que ela não vende. E aí? É Uhum. complicado, né? Na verdade, é onde um dos grandes problemas da construção é esse, né? Que tu compra um apartamento, a hora que tu compra na planta, tu compra uma promessa de compra e venda. E a construtora, a incorporadora está te dando essa promessa de que vai te entregar esse apartamento. Mas ela cria uma expectativa com relação a isso, né? Ou seja, eu vou conseguir vender esses apartamentos, vou receber esse caixa, vou fazer essa construção. Porém, se ela depende exclusivamente quase da venda daqueles imóveis para aquela construção, isso fica muito arriscado, né? E isso é o que aconteceu em várias empresas, né? E ainda também existe como é uma construtora e ela pode ter vários prédios, ela começa a misturar os caixas de obras, né? E isso é um risco, né? Então, às vezes a pessoa está construindo o prédio dela, meu prédio está sendo construído, está ótimo. Mas a empresa daqui a pouco pode falir porque ela está pegando dinheiro de uma outra obra e injetando para terminar ou para continuar a tua obra, né? Então, essas administrações, essas gestões de construtoras, né, ela é bem complexa. Então, e não é porque significa que é uma incorporadora grande que não tem problema. A gente já tem exemplos, vários exemplos de grandes incorporadoras e que decretaram falência e os Perfeito. próprios proprietários, os que tinham comprado os apartamentos na planta, tiveram que assumir, arcar com mais valores para realmente terminar a construção. Isso não acontece com os grupos, né? Então essa é uma das coisas que a gente depois vai estar conversando, que é realmente a vantagem de tu estar participando de um grupo de investimento que é exclusivamente o caixa é para aquele empreendimento que está sendo conversado no grupo, né? Ou seja, que a gente destacou. Eu concordo contigo. Então, acho que a questão de caixa é fundamental. É porque a gente acompanhou empresas, como diz você, empresas grandes. Aqui a gente teve algumas empresas que quebraram, empresas que tinham contrato com entes públicos, empresas que tocavam lá muito rigorosamente suas obras
e que acabaram quebrando, acabaram fechando as portas. Então, é muito complicado se você não analisar bem, e a questão de caixa é principal. Algum setor vocês acham que vão sumir do mapa depois dessa crise? Eu acho que todos vão sobreviver. Pelo que tudo indica, todos vão sobreviver. O setor de aviação, que era o mais complexo, né, é um setor que vai sofrer bastante, mas se a pandemia acabar logo, ele vai sobreviver e vai voltar os lucros muito bons aí, vai voltando ao longo do tempo. O setor de turismo, a mesma coisa, a gente pode ver pela CVC, né, uma empresa aqui de turismo, basicamente, só que a diferença, a CVC tinha um bom caixa, ela emitiu novas ações, fez mais caixa, ela continua sendo, tendo o market share dela lá em cima, ela é a líder do setor, então a CVC, a hora que passar a crise, ela vai subir, isso eu não tenho dúvida, tá? Acredito muito nesse setor, não vejo nenhum setor quebrando assim. E o setor de imóveis a gente tem, né, por um setor seguro. Meus pais vinham aquela, invista em imóveis, acredito que o teu, pelo que eu conheço, teus pais também. Eles sempre falaram, né, invista em terra, invista em imóveis. A gente vem com essa cultura, é do brasileiro, investir Mas, em de- imóveis. mas deu certo, né? Deu certo, deu certo. Talvez hoje a gente não tenha aquele crescimento que eles pegaram. A gente tinha lá na época dele 90 milhões de habitantes lá, na época dos avós e tal. Hoje a gente já tem 200 milhões, então não vai mais duplicar de tamanho assim, pelo menos não num espaço tão pequeno. Mas com Uhum. certeza é um dos investimentos mais seguros, vai ter inflação, ele é um setor que é resistente à inflação, mesmo se você tiver um imóvel locado, por exemplo, né, vai corrigir ou pelo IPCA ou pelo IGPM, então, mesmo que você tenha um gap de tempo ali, 6 meses para reajustar o IEL, um ano, você vai conseguir repassar isso aí, né? Não tem como você não repassar esses valores. Inclusive, falando, Ariovaldo, sobre inflação, tá? Eu que você já até comentou, ia te perguntar se você já sentiu o aumento dos materiais aí, material de construção subiu ou não, você já comentou superficialmente, mas comente mais sobre isso. Na verdade, eu acho que um pouco ainda é o mercado tá tentando se equalizar, né, Luiz? Porque no início da pandemia, o que aconteceu? Todas as indústrias, a maioria delas, puxou o freio de mão, né? Puxou o freio, e os da construção civil todos a mesma coisa. E isso, algumas commodities como aço, o cobre, né, para fio, esse tipo de coisa, Uhum. é uma commodity. Como uma commodity, a partir do momento que a indústria de extração também para, o mercado todo dá uma estremecida. E o que aconteceu? Houve uma retração, né, essa puxada de freio, e ao mesmo tempo a construção civil, várias pessoas investindo em compra de imóveis e as construtoras vendendo como, acho que não venderam vários anos, como venderam durante essa época de pandemia. Então, o que aconteceu? Houve uma. E aí, todas elas vendendo todos os seus estoques. Tem duas grandes construtoras aqui da região de São José que não tem mais estoques de apartamentos prontos. Porque Perfeito. venderam tudo durante a pandemia. Então, o que é normal que aconteça isso? Eles têm algumas obras que já tinham iniciado. Opa, vamos acelerar o término dessas obras para criar produto para se vender, né? É como pão, né? Vendi tudo pão que tinha, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer mais, produzir mais para vender mais, né? E a construção civil agiu nesse sentido. E isso aconteceu em Santa Catarina, ao menos, como um todo. E pelo que eu tenho visto no Brasil todo, foi esse mesmo, teve essa mesma, digamos assim, e o setor atuou dessa mesma maneira, agiu dessa mesma maneira, né? Ou seja, e aí a gente está sentindo realmente falta de material, ou seja, a construção civil crescendo e as indústrias com a produção baixa. E aí realmente deu um choque e aí não estão conseguindo atender a toda a demanda que tá aparecendo. E aí, como não tem não consegue atender essa demanda, é natural que, que ocorra algum tipo de inflação, né? É que eles comecem a reajustar alguns valores, até por aquele mesmo viés que eu falei antes, de que o mercado, que esse setor está retraído há muito tempo. Então, se o setor está retraído,
os fornecedores de materiais também estão com os valores retraídos de cimento, de ferro, de tudo. E a hora que percebem uma oportunidade de começar a querer conseguir equalizar um pouco mais os custos deles com os valores de mercado, eles vão começar a repassar isso, né? E o momento melhor de repassar isso é quando tem um aumento de demanda. Então isso é o que a gente está percebendo. Isso em alguns casos, mas eu acho que é muito temporário, sabe? Porque algumas coisas vão vir, vão ter um aumento, mas digamos assim, o aumento que teve foi, e a tendência agora é estabilizar, porque não há nada que justifique um aumento tão grande, a demanda está mais ou menos estabilizada, a oferta, todos eles vão começar a se organizar para aumentar a produção, então na verdade foi um aumento de demanda muito rápido, esse foi o problema. Né? Então todo mundo vendeu os imóveis, todo mundo iniciou a construção, além do que todo mundo começou a ficar em casa também, né? Todo mundo começou a ficar em casa e resolveu fazer uma reforminha, resolveu aumentar isso, resolveu mexer em aquilo. Eu estava conversando com o pessoal que trabalha com móveis também, essa setor a mesma coisa. Todo mundo começou a fazer um armário a mais, fazer um escritório a mais, melhorar a casa, porque começou a ficar mais em casa. Então, o setor da construção civil, tanto das incorporadoras como das construtoras, como o micro ali, né, o individual, cresceu bastante. Então, mas isso foi um boom, né? Então essa demanda tão grande não vai continuar e ao mesmo tempo as empresas também vão começar a se organizar para aumentar a produção. Equalizando-se isso, eu imagino que os valores comecem a se estabilizar e aí não, até porque não tem nenhum grande, digamos assim, indicativo de que a inflação precisa ser galopante e continuar, né? Ao menos na minha visão. Perfeito, perfeito. É uma análise bem detalhada. E outra coisa que você falou, o pessoal fica em casa, quer melhorar, mas também o pessoal fica em casa, mais tempo em casa, e percebe que às vezes a casa não é tão confortável para ele ficar ali ou ficar toda a família. Brigou com a mulher, não dá para eles ficarem num cômodo tão distante assim. Então, eu vou comprar um apartamento maior daqui a pouco, entendeu? Eu vou comprar alguma coisa mais confortável. Então, ou eu Uma reformo ou eu coisa compro alguma coisa maior. Uma coisa é tu morar num apartamento e ele só virar quase dormitório, né? Então tu ia lá à noite só para descansar e passar a noite. Outra coisa é agora tu ficar o dia inteiro. Aí todo mundo começou a perceber que precisa de um imóvel melhor. Então aí também houve um aumento da demanda em função disso, com certeza. Nesse sentido, tu acha que o padrão de tamanhos, por exemplo, a gente tinha um padrão de tamanho de imóvel nos últimos tempos que eram padrões cada vez menores, imóveis mais funcionais. São Paulo vive muito isso. Estúdios, imóveis pequenos, mas com uma área de lavanderia, com bicicletário, com áreas todo maior. Tu acha, na tua visão, que mudou esse conceito um pouco agora por causa da pandemia, que o pessoal quer, quem sabe, um imóvel um pouco maior, já que ele não vai lá só para dormir? Ou não, foi uma coisa momentânea? Eu acho que ainda, eu acho que é meio cedo para a gente arriscar alguma coisa nesse sentido. Na verdade, talvez tenha essa mudança de conceito, porque, mas isso eu diria para as pessoas ainda que de repente vão começar a fazer mais home office, né? Uhum. Quem vai começar realmente a fazer mais home office vai começar a querer ter um apartamento melhor porque vai trabalhar mais em casa. Então, mas mesmo assim as pessoas se adaptam muito, né? Então eu acho que essa tendência de ter cada apartamento mais enxutos, mais funcionais, ele é uma tendência que é difícil de voltar atrás, Luiz. Não vejo como ser uma tendência de voltar e de ter imóveis maiores em função disso, não. A Talvez algum Darlene ajuste. está concordando contigo, diz que a pandemia trouxe ainda mais como a moradia precisa ser funcional. Isso e eu acho que a funcionalidade é mais importante que o próprio tamanho, né? Então, mas algum ajuste nesse sentido às vezes pode ter, né? Algumas necessidades novas podem surgir, né? De tu ter um espaço de escritório que de repente mais compartilhado não, mais isolado, que realmente tu consiga trabalhar sem, talvez eu diria não questão de tamanho, mas a questão de tipo, de função
das unidades, né? Ali seja dormitório, quarto, sala, né? De repente ter um escritório realmente para tu trabalhar, para tu fazer lives, como a gente está fazendo aqui, que a gente percebe, a gente começa a fazer que não tem um espaço adequado para isso, ou a pessoa que vai trabalhar vai ficar, né, a Patrícia, né, está fazendo todo o trabalho dela basicamente em casa hoje, então está num espaço apertado. Então, a partir do momento que as pessoas começam a perceber essa necessidade, com certeza vão ajustar. Mas eu não percebo como isso sendo um aumento do tamanho dos apartamentos, mas a questão só realmente de mudança da funcionalidade das unidades e do replanejamento das próprias cômodos, digamos assim. Mas eu vejo de uma forma prática para mim, como funciona para a gente aqui em casa. A gente até estava pensando em um apartamento, tá? Porém, porque a gente pensou um pouco diferente agora. Na pandemia, a gente que tem criança pequena, principalmente, ela poder sair, a Bela, minha filha, tem 2 anos e 5 meses, ela poder sair, brincar na grama, correr ali. A gente está tranquilo, a gente ficou um tempo somente em casa. Então, minha esposa está grávida, ela deixou de trabalhar, parou de trabalhar, ficou em casa também. Então, se a gente não morasse numa casa, para nós isso aí ficou bem complicado. Deu a segurança, a gente teve a certeza que a gente quer morar numa casa, que a gente não quer um apartamento. Porque quanto mais tempo a gente vai passar em casa, para nós faz mais sentido hoje uma casa. A pandemia trouxe essa visão para a gente. A gente antes pensava em apartamento por causa de segurança e tudo mais. Agora a gente já pensa em casa, não pensa realmente em comprar um apartamento. No nosso caso. Uhum. Não, isso pode acontecer. Deixa eu te perguntar. Eu quero que tu explique, Ariovaldo, para quem não sabe ainda como que funciona o sistema de grupos, que é uma maneira que eu falei para todo mundo, que é uma maneira de investir e uma maneira que pode ser bem lucrativa, mas eu quero que você explique para quem não conhece ainda como funciona o sistema de grupos. Quando a gente faz sempre um lançamento de um grupo, né, Luiz, qual é algumas premissas que a gente tem, né? Então eu vou tentar resumir aqui, porque quando a gente faz a apresentação, qual é a ideia dos grupos, né? A gente faz um estudo de um terreno, o arquiteto faz um estudo, vê o potencial construtivo que tem em cima do terreno, a gente faz um estudo de análise financeira, verifica se aquilo tem um viés de ter uma rentabilidade para o grupo, né? Claro que a gente já escolhe os locais em que a gente sabe que tem liquidez de venda, que vai ser fácil de vender depois, um local que a pessoa consiga, de repente, se quiser colocar para alocar, tem essa facilidade também. Então a gente escolhe os locais assim próximo à universidade, a UFSC aqui, ou então em praias como Jurerê. Então essas regiões é que a gente tem trabalhado mais na questão dos grupos. Então esse conhecimento de mercado é importante. Mas quando a gente lança um grupo, né, e os grupos se formam basicamente muito rápido, né? Então quando a gente larga um grupo, há umas inscrições de interessados e em questão de 2 dias o grupo está fechado, 45 unidades, que é os grupos que a gente tem lançado os últimos 3. Mas quando a gente chama esses investidores, né, possíveis investidores interessados em investir nesse novo empreendimento, a gente chama eles para uma assembleia onde a gente vai explicar todo o modelo, né? Como é que funciona, quem a gente é, como é que funciona. Aí depois mostra um pouquinho mais do empreendimento em si, do entorno dele, quais são as etapas do modelo de construção e tal. E isso demora umas 3 horas, explicando, tirando as dúvidas de todo mundo, para que a pessoa, a hora que ela entre num grupo de investimento desse, ela esteja realmente tranquila e certa de que está fazendo o negócio correto e de que o negócio é seguro, entendeu? Então, e a partir daí é que ela vai confirmar a participação ou não. Então, eu vou tentar digamos assim, ser breve, tentar explicar um pouco mais nisso em questão rápida, né? Mas eu diria que é realmente só para dar uma ideia do negócio em si, né? Vão surgir várias dúvidas. Mas qual é a grande vantagem do grupo, né? É essa ideia de que, na verdade, imagina que tu fosse construir uma casa para você, o que tu tem que fazer, né? Tu vai ter que ir lá comprar o terreno,
depois tu vai, comprou o terreno, achou num local que tu estava interessado, sabe que tu consegue construir nesse terreno o tamanho da casa que tu imagina, tu vai contratar um arquiteto, vai fazer os projetos, vai aprovar esses projetos e depois vai contratar lá um empreiteiro, um pedreiro, né? E vai construir essa tua casa. Basicamente, o grupo funciona a mesma coisa. Nós achamos o terreno, fizemos o estudo do terreno e agora vamos juntar as pessoas que vão comprar o terreno para a gente começar a construir em grupo. Claro que como a gente vai fazer isso num grupo, tem algumas coisas que são importantes para a gente estruturar esse grupo, né? Que é montar um grupo administrativo, que, né, tem um grupo que é eu, o Pinheiro e a Ângela, que são um grupo que faz a administração em si. A gente monta um CNPJ desse grupo, esse CNPJ vai ser a SPE, Sociedade de Propósito Específico, ou seja, essa SPE vai dar uma cara jurídica, uma pessoa jurídica para esse grupo, né? A gente abre uma conta num banco, na Caixa Econômica, e a partir dali a gente começa a movimentar. Então, digamos assim, todo o pagamento do terreno é feito a partir dessa conta, o pagamento em si do terreno, de quem a gente está comprando, vai ser através dessa conta. E então essa funcionalidade, essa estruturação desse grupo é que passa essa confiança, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo um conselho fiscal desse grupo, tem uma contabilidade que gera um balancete mensal para acompanhamento desses gastos e dos pagamentos que são feitos. O próprio investidor ele está acompanhando, mensalmente ele recebe um balancetezinho via PDF digital de qual é o andamento das contas e do que foi pago, também mensalmente cada um recebe, e tem o Conselho Fiscal que vai realmente pegar os balancetes físicos, notas fiscais, todos, e fazer esse acompanhamento, né? Então, mas quais são as grandes vantagens de tu investir no grupo? É porque você é sócio, você está acompanhando o que está acontecendo, o que estão sendo feito com o teu dinheiro. A partir do momento que tu tá ouvindo bem, Luiz? Falhou? Tô sim. Eu tenho umas perguntas aqui, pessoal, mas eu vou deixar, pode fazer as perguntas, eu vou deixar um pouco para o final. Mas, Ariovaldo, a pergunta que eu quero até fazer para ti é a seguinte: como investidor, para nós que queremos investir, tá? No setor imobiliário, a gente quer investir. Tu diria que uma das melhores formas é investir em grupos, no sistema de grupo, e por quê? Exatamente essa ideia que eu tinha falado da questão de cooperativas, né? Qual é a ideia de por que tu entra num grupo de cooperativa do Cicobi, Sicredi, cooperativa de crédito, que é mais fácil às vezes para o pessoal entender. Ao invés do lucro que estava dando para os bancos, esse lucro fica dividido entre os cooperados. A ideia do grupo, qual é a vantagem dos grupos de construção? É a mesma coisa. Ao invés de a gente estar repassando um lucro de venda de um apartamento para uma construtora, mesmo que tu compre na planta, a construtora tem um lucro em cima disso. Esse lucro, digamos assim, de imóvel fica para o próprio grupo, ou seja, é diluído para cada das unidades que estão sendo vendidas ali dentro do grupo, né? Então, essa é a grande vantagem. Então, a vantagem de ter uma lucratividade maior, então tu vai estar, se a pessoa resolve pensar em investir numa compra na planta, com certeza o grupo é muito mais rentável. Se ela pensa na questão de confiabilidade de comprar numa planta, tu está comprando uma promessa, tu não sabe se é, digamos assim, claro que pode buscar algumas informações sobre a incorporadora, mas tu não vai conseguir acompanhar se a incorporadora está pegando aquele teu dinheiro e colocando realmente naquela obra que ela está executando. E isso aqui no grupo a gente consegue saber. Por quê? Porque tem uma SPE, tu está recebendo o balancete mensalmente, sabendo o que estão sendo feito com o teu dinheiro. Então esse acompanhamento... acompanhar o giro que tem todo mês, onde que está aquele dinheiro que foi aplicado, cada centavo. Exatamente, isso, né? Exatamente. O dinheiro é teu, tu é sócio do empreendimento. Então tu não está pegando e colocando teu dinheiro para uma construtora e deixando com que ela faça o dinheiro dela, com o teu dinheiro o que ela quiser. Na verdade, tu está acompanhando, o dinheiro é teu, dos teus sócios, e tu participa do processo como um todo. A gente faz nas assembleias, para a escolha dos acabamentos, para a escolha da definição do projeto arquitetônico, a gente já tem uma ideia, mas a gente leva para a assembleia e pequenos ajustes podem ser feitos. Então tem várias etapas em que o investidor ele participa realmente do grupo, participa ativamente, né? Então essa é uma grande vantagem. Tu tem realmente, está sabendo o que está acontecendo.
claro que tem que ter alguns cuidados, porque eu estou falando do grupo na qual eu participo, então aqui eu estou muito confiável. Mas também tem que ter cuidado em que tipo de pessoas tu está colocando na administração, né, em que está fazendo a gestão desse grupo, né? Então isso também é um ponto importante, né? Então É como você escolher uma construtora ou um gestor para gerir o teu dinheiro. Você tem que ter realmente plena confiança. Buscar o histórico, como, por exemplo, eu já sei dos grupos que você fez, né? As obras que vocês executaram, conheço, né? E tanto que eu te convidei justamente por isso. Eu já sei da qualidade dos imóveis que vocês entregaram e do padrão de retorno que é possível ter, né? Mas claro que isso varia então de pessoa para pessoa, grupo para grupo, né? o modelo ele é muito sólido, tá, Luiz? O modelo em si ele é muito bem estruturado, tá? Não tem nenhuma. Aí a gestão realmente é que a gente precisa, né, digamos assim, tomar cuidado de quem está fazendo essa gestão. Tem um item bastante importante, é a qualidade da obra, tá, Luiz? A partir do momento que tu compra uma obra na planta de uma construtora, a construtora, grande maioria dela, vai tentar fazer de tudo para economizar em materiais de construção, em modelos em algum momento, para que... Por quê? Porque tudo que ela economizar é lucro para ela, certo? Ela já vendeu o apartamento para ti a preço tal e ela vai tentar economizar porque ela vai estar maximizando o lucro para ela. Isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo do grupo é para que realmente a gente construa um prédio que não vá dar manutenção, que não vá incomodar. Então, as escolhas dos materiais, de tudo, a gente faz com outra visão, com a visão de dono, não com a visão de quem está oferindo lucro. Então, esse é um Perfeito. outro ponto Outro bastante importante diferencial. também de quem diferencial. Perfeito. Deixa eu ver aqui só as perguntas, antes que a gente passe e deixe o pessoal sem resposta. Dexter, amiga da minha tia, comprou 3 casas para pôr para alugar, mas ninguém apareceu. Kaká, ela fala que está difícil para vender. Cara, no comprar imóvel, e isso é uma coisa legal dos grupos, porque vocês são pessoas já especializadas, mas para nós, a gente tem que tomar muito cuidado com localização. Localização do imóvel manda muito. Por quê? Você vai construir no imóvel que fica muito distante, ou num mais próximo, às vezes a diferença que você vai gastar de valor não compensa, porque o valor que você vai pôr em cima é o mesmo. Lá ou aqui, o valor vai ser o mesmo. Então, a localização Exatamente. para imóvel manda muito, muito, muito. A Tati está Exatamente. Esse é um perguntando ponto. aqui. Hum. Esse é um ponto muito importante, né? E isso é um diferencial de quem procura pessoal especializado, concordo. Tati perguntando, Alemão, você me comentou que as construtoras ficaram sem estoque de imóvel pronto. Se você fosse investir hoje, considerando o momento, pandemia e inflação, hoje você ia investir em imóvel pronto ou na planta? Não, meio tendenciosa essa. Pois é, mas não, eu continuaria investindo. Se tivesse que investir de uma incorporadora, sempre na planta, né? Porque as tabelas das construtoras, quando ela lança na planta, a tabela vai sendo reajustada conforme a- ao menos, né? Se digamos assim, com a premissa de que a construtora escolheu o local certo, que lançou um valor de inicial do imóvel com o valor correto, a tendência, conforme a construção vai andando e vai ficando mais próximo de terminar, essa tabela eles vão tendo além do aumento do CUB, digamos assim, do valor, né? Ela vai sofrendo um reajuste além da inflação, porque vai valorizando, né? Então, quanto antes tu comprar um imóvel, melhor vai ser a vantagem para investir, digamos assim, né? Então, a não ser que você queira comprar um imóvel para alocar, mas aí tu tem que estar com esse imóvel muito bem localizado para que tu saiba que logo na sequência tu vai conseguir locar esse imóvel e tu vai já estar saindo, digamos assim, tendo rendimentos desse investimento que tu fez, né? Porque senão, sempre investir em planta é sempre muito mais vantajoso para tu comprar do imóvel, porque a tendência é realmente esse valor, de que esses valores na planta, né, sejam bem mais baixos, né? A tendência, tanto é que o imóvel pronto ele é bem mais caro do que o imóvel na planta, né? Não tem como a gente comparar os valores, são diferentes. Bom, nosso tempo já está quase no final. Mas por isso que você falou, deixa eu te perguntar uma dúvida minha até agora. Se eu estou investindo num imóvel na planta, vale a pena eu locar esse imóvel?
ou a minha rentabilidade, não é que não vale a pena, mas, digamos assim, a minha rentabilidade não é muito maior se eu comprar ele na planta e já vender enquanto ele é novo, eu não vou ter uma rentabilidade muito melhor do que locar, porque hoje principalmente, os aluguéis não acompanham tanto o valor do imóvel. Então, se eu comprei na planta e ganhar com ele, vender logo em seguida, não é um melhor negócio? Sim, sim, né? Então, Luiz, essa era uma verdade há muito tempo atrás, né? A gente tem locação, o que geralmente, historicamente, né? Locação de imóveis residencial, 0,4, 0,5% do valor do investimento. Locação comercial, 0,6, 0,5, 0,6, 0,7. Quando é industrial, em torno de 0,8, 0,9. Quando era há muito tempo atrás, o pessoal procurava 1%, estava feliz da vida. Hoje já não consegue mais. Então, a locação tem essas ideias de retorno, né? Então, quando tu compra na planta, realmente, com certeza, tu vai ter um ganho já de escalas, né? E depois, lá na frente, se tu quiser alocar, tu vai ter um ganho maior ainda. Mas eu diria que ainda o melhor jeito, independente se tu quiser local ou não, é investir em grupos, né? Porque eu tive fazendo umas contas do que cada grupo que a gente faz, a gente fica com uma cota, né? Até para dar credibilidade para o grupo, né? Porque, ou seja, se eu estou oferecendo algo, um produto que é para as pessoas, significa que ele tem que ser bom para mim também. Então, Claro, é o que a gente analisa muito em ações e fundos imobiliários, por exemplo. Se o gestor daquele fundo, daquela empresa, se o CEO, cara, não tem cotas na empresa, alguma coisa está errada. Por que ele está lá, está administrando o negócio e ele mesmo não investe no ele não negócio? acredita, exatamente. Então, assim, ó, e aí fazendo uma análise assim, de mês a mês, né, conforme o mês, porque o desembolso não vai ser numa vez só, né? Enquanto tu compra um imóvel, digamos assim, pronto, tu já vai ter que dar ele em cash. Enquanto geralmente tu compra ele na planta ou compra no grupo, tu vai desembolsando ele conforme a execução. Então também tem o desembolso, não é momentâneo. Então, eu fiz umas contas lá dos dois grupos desse de Jurerê, dos imóveis que eu fiquei, e um deles está dando em torno de 1%, 1,1%, e o outro vai dar em torno de 1,3% ao mês, né? Então, Ao se eu mês. pegasse esse dinheiro e fosse colocando numa aplicação, e lá no final eu fui tirando esse valor numa vez só. É um bom número. A Alô? gente aqui sempre fala sobre investimentos e a gente fala sobre. Tá me ouvindo? Não. Eu tô te ouvindo. Te ouvindo bem. Travou. Oi, Luiz, voltou? Voltou. Eu vou aproveitar e já finalizar aqui, cara, vou dar um final, porque a gente já está se aproximando do limite. Daqui a pouco o Instagram corta a gente aqui. Falhou, deu uma falhada em tudo aí. Mas agora, agora estou te ouvindo. Então, falando sobre investimentos, sobre valor, realmente, um e pouco é um percentual muito bom para investir, é um percentual muito bom. E mesmo a gente, às vezes, com ativos de maior risco, que oscilam bastante, num longo prazo a gente talvez não consiga um retorno de 1% ao mês, na atual circunstância que a gente tem uma Selic de 2%. Tá? Sim. Então, eu acredito em imóveis como uma forma, inclusive, de diversificação e quem quer ter uma parte do patrimônio mais segura. Tá? Você quer investir? É aquela velha história, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifica teu capital. Coloca um pouco em imóvel, coloca um pouco. E eu acredito que realmente, se você quer investir em imóvel, pode investir 200, 300, 400 mil. Depende aí do bolso de cada um, né? É sim uma boa vantagem você investir em uma parte do teu patrimônio em imóveis. Sim, agora para quem não tem tudo isso, aí resta os fundos imobiliários, que ainda são uma boa forma de investir em uma parte de imóveis, a partir de R$ 100 você consegue, mas talvez você não tenha uma rentabilidade assim tão estrondosa como investir em imóveis na planta, num grupo a preço de custo, né? Então isso a gente precisa falar também. Prevaldo, quero Oi. deixar um agradecimento para ti aí por vir aí trazer, partilhar os teus conhecimentos em imóveis com a gente. Com certeza quem gosta do setor, quem pensa em investir em imóveis, ficou muito mais claro. Também para quem não conhecia essa forma de investir aí, ficou uma forma aí você explicou muito bem e com certeza as pessoas agora podem ter mais essa alternativa de investimento, né? E a longo prazo, principalmente, a gente vê um futuro muito bom
Até porque, como você falou, os imóveis atualmente estão num valor mais estagnado. Então, quem investiu hoje nos imóveis, a grande tendência é que ganhe muito dinheiro lá na frente. É, exatamente, isso eu estou te falando, esses valores que eu estou te passando são ainda de um mercado que está retraído, né? Então, mas a tendência é que realmente o mercado aqueça um pouco mais, essas rentabilidades sejam bem maiores, né? Então, Temos eu acho que é para... 10 segundos para terminar. Vai lá. Se despede do pessoal. Um abraço, valeu, obrigado pelo convite, Luiz, e precisando mais informações, a gente vai conversando. Show. Obrigado pela participação. Um abraço.